Estamos de volta com o Band Eleições, que hoje à noite recebe o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral. O Mitre tinha deixado uma colocação no encerramento do primeiro bloco. Professor, entre 20 de julho e 5 de agosto haverá as convenções. Então, no dia 5 de agosto, se o PT mantiver a sua estratégia, o Lula será candidato do PT pelo partido. É hora, então, de fazer a inscrição. Eles entram com o pedido de inscrição com todos os documentos, inclusive aquele que diz que ele é condenado em segunda instância. Há uma possibilidade desse registro ser negado, sequer ser registrado? Exatamente isso é o que eu entendi das últimas manifestações do ministro Fux. Como a gente estava falando, isso hoje é tudo eletrônico. Se o telespectador quiser olhar na eleição de 2016, vai ter todas as certidões de todos os candidatos lá. É só entrar no site da Justiça Eleitoral. Então, o Lula vai, até 5 de agosto, é o último dia da convenção, aí é um problema de estratégia política, Mitre. Eu não sei se eles vão fazer a partir da escolha em convenção ou vão deixar para o último dia, que é o dia 15, né? Mas aí é estratégia política. Isso. Mas vamos imaginar que entre 5 de agosto e 15 de agosto, que é o último dia, isso vai acontecer. E aí o sistema vai ter a certidão que diz que o Lula está condenado em segunda instância, portanto, ele é ficha suja. Me pareceu que o ministro Fux disse o seguinte: a partir do momento que a Justiça Eleitoral trabalha com um checklist, né? Quer dizer, vai lá ticando, documento tal está aqui, documento tal está aqui, documento tal está aqui. Aí vai estar lá, certidão de condenação criminal em segunda instância, está aqui. Então, isso vai ser apresentado para um relator. Me pareceu que a hora que for escolhido um relator, este relator teria competência para dizer o seguinte: tendo em vista este documento aqui, eu não tenho dúvida de que o Lula é ficha suja e, portanto, eu não vou dar seguimento ao registro. Então, eu não vou nem levar ao plenário. Sim, mas aí... Ou posso levar ao plenário. Sim. Ele pode decidir monocraticamente ou pode levar ao plenário. Mas sem impugnação dos adversários e do próprio Ministério Público e sem dar defesa. Essa é a maior questão. Sim. Só que o PT aí imediatamente entrará com um recurso. Provavelmente no Supremo. Sim. Só que aí, o que a lei diz, Mitre? A lei diz que o sujeito é candidato enquanto o registro não tiver sido julgado pelas instâncias ordinárias. Isso é que é importante. E para presidente da República, a competência, a instância ordinária é o TSE. Então, quando o TSE julgar, acabou. Ah, mas eu tenho recurso para o STF. Até tem um outro problema deles não quererem antecipar isso lá no STF, né? Recentemente houve essa discussão. Não queriam antecipar esse problema da elegibilidade. Mas a instância ordinária está esgotada. Então, o que significa isso do ponto de vista prático? Se eles fizerem isso até o dia 17 de setembro e o registro estiver indeferido, o nome do Lula não vai nem para a urna eletrônica. Ou a foto dele e o nome dele não vão para a urna eletrônica. Até o dia 17 de setembro. Olha, eu queria saber do senhor o seguinte: eu sei que a substituição do candidato pode ser feita a qualquer momento, mas se o partido não registrar uma candidatura porque insistiu no erro de tentar eleger um ficha suja, o que acontece? O PT pode terminar essa eleição sem candidato ou a qualquer momento ele pode inscrever o outro para ocupar essa vaga que ele não ocupou quando insistiu no Lula, em tese. Vamos fazer um reparo, que já houve um problema de substituir em qualquer momento. Tem cidades aí que a substituição foi feita no sábado, a eleição era domingo. Isso. Por causa disso, a lei foi alterada. Então, agora a substituição, isso é importante, porque não sei se tem plano B, plano C, a substituição tem que acontecer até 20 dias antes da eleição, ou seja, até o mesmo dia 17 de setembro. Mas então, pode substituir ainda que apresente um candidato inelegível no registro no dia 5. Na verdade, o PT não vai dizer que ele não é inelegível. Então, essa argumentação eles vão utilizar. Quer dizer, eu apresentei um candidato, busquei que o registro fosse deferido, mas não foi, porque ele está inelegível, vamos substituir. Até o dia 17. Agora, a questão é essa. E se o PT, mesmo assim, insistir, tentar um recurso para o STF na instância ordinária, aí eu quero ver o que o TSE vai fazer. Quer dizer, o registro indeferido, recurso pendente no STF, eu quero ver se o TSE vai deixar ou não. Eu entendo que não pode deixar o nome dele para a urna. Mas tem também o vice, quer dizer, o vice pode ser aceito. A candidatura do vice pode ser aceita. Como aconteceu com um candidato que morreu na eleição anterior. O vice acaba sendo o candidato do partido. Sim, depois. Mas, Mitre, isso é importante mas se houver o registro da chapa, né? Isso é importante o telespectador entender. Não indefere o registro do presidente, automaticamente o vice vai. Não, são registros distintos. Até pode ser a mesma pessoa.
desiste do Lula, porque ele está inelegível, e sobe o vice, qualquer que seja ele. Ou simplesmente substitui o presidente por um outro Mas qualquer. não é, plano a B, impugnação não é contra a chapa toda? A impugnação é lá porque as situações jurídicas elas são separadas. Um está inelegível, outro pode não estar. Agora, o que a Justiça Eleitoral e o que a lei fala é que a chapa tem que ser registrada em conjunto, tem que ter os dois candidatos, presidente e vice. O senhor acha que o domingo foi uma prévia do que vai ser a campanha eleitoral, cheia de liminares o tempo todo, para lá e para cá, dizendo A, depois dizendo B? O senhor acha que nós teremos uma eleição instável do ponto de vista jurídico? Com certeza, Rafael. Agora, eu acho que domingo foi um exemplo do desserviço que o PT está fazendo para a sociedade, insistindo em alguém que é sabidamente inelegível, e eu repito, hoje ele é inelegível. Eu não sei por causa do 26C daqui a algum tempo. Até porque em julho, tanto o STJ quanto o STF estão em recesso, e não vai ser o ministro de plantão, imagino eu, que vai aplicar o 26C. Mas né? eu diria, professor, que o PT, mas está inelegível. Mas eu diria que o PT está no papel dele. Quer dizer, o PT está fazendo o Ele trabalho político que ele acha que é adequado. Da proibição da campanha para o Poder Judiciário. O PT quer ampliar a sua força política, então está no papel dele. A questão é que o nosso Poder Judiciário nos oferece um problema cada vez mais complexo. Aí eu vou dividir, Mito, um pouquinho da culpa, não só do Poder Judiciário, embora eu tenha começado falando da confusão, mas do próprio calendário eleitoral. Se a gente lembrar bem, o calendário eleitoral anterior falava em 90 dias, então tinha um prazo maior de campanha, um prazo maior para registro. Agora não, com esse calendário reduzido, são praticamente 45 dias de campanha e a televisão começa, né, no final do dia 31, realmente a coisa concentrou. Havia até dentro do projeto de reforma política, eu participei dessas discussões, em nome da OAB, havia até a ideia de fazer um pré-registro em janeiro do ano da eleição. Quer dizer, aí essas questões talvez estivessem solucionadas quando a gente chegasse nessa época. O tempo é absolutamente exíguo. Hoje é dia 9, até o dia 20 já começam as convenções. Nós temos 21 candidatos por aí, quer dizer, pré-candidatos. É claro que isso tudo vai ter que ser decantado de alguma maneira, né? O PT tem dito que está recolhendo casos semelhantes ao do ex-presidente Lula de prefeitos que disputaram e venceram as eleições em 2016, foram eleitos para o cargo. Existem casos semelhantes ou parecidos? Existem alguns prefeitos, a Justiça Eleitoral admitiu isso. Agora, é importante lembrar que a lei fala que os votos de um candidato considerado inelegível, eles ficam condicionados ao deferimento definitivo do registro. Né? Então, por isso que a comparação é com o prefeito, porque o prefeito é julgado na primeira instância, Rafael, pelo juiz da zona eleitoral. Então, ele recorre para o TRE e depois ele recorre para o TSE, eventualmente para o STF, se a gente falar em 4 instâncias. O presidente não. O presidente, o julgamento, o primeiro e único julgamento da instância ordinária é o TSE. Se a gente falar em STF, já é recurso extraordinário. A lei fala em instância ordinária. Então, não dá para aplicar o mesmo raciocínio. Doutor Alberto, eu quero propor um raciocínio para o senhor, parece coisa de maluco. Mais um minuto só. Então, desculpa. Eu quero depois um minutinho para o juiz Moro. Então vai você, Mitri. Por favor. Pode, não, a minha pergunta não vai conseguir responder. Um minutinho para o juiz Moro. Ele é primeira instância. Quando ele viu uma decisão do plantonista da segunda instância, mandando libertar o Lula, ele entrou. Entrou de baixo para cima. Ele foi requerido, Mitri, pelo juiz da primeira instância? Não, ele não foi requerido, ele foi citado. E essa é a minha pergunta. Nesse ponto, quando um juiz de primeira instância sente que a decisão de segunda instância é ilegal ou ilegítima, é natural que ele se pronuncie? Ele foi mencionado e se isso for até o CNJ para ser discutido o comportamento profissional dele, evidentemente, essa vai ser a justificativa, mas me parece que não cabe um juiz de primeira instância não cumprir ou descumprir uma decisão de um órgão que está acima dele. Se a decisão é errada, se a decisão foi ruim, existem os caminhos próprios, os caminhos jurídicos para que ela seja reformada, mas não simplesmente não cumprir. Eu fico pensando, Mitri, que exemplo que a gente está dando para a sociedade. Amanhã ou depois, se eu sou cidadão e vou reclamar, o juiz vai dizer, não, essa eu não cumpro, essa eu cumpro. Realmente, é o que disse a ministra Carmen Lúcia, hierarquia, tribunal regionalizado, as normas têm que ser cumpridas. Mas lá houve uma coisa incrível, quer dizer, de repente o delegado da Polícia Federal ficou entre uma decisão do desembargador plantonista e uma revogação da decisão daquele desembargador por outro desembargador. E um telefone em cada orelha. É a história do Marisco. Não prender. Então, a história do Marisco. A Polícia Federal ficou no meio do caminho, aí a Polícia Federal não tinha nada a ver com isso. E aí o presidente Thomson Flores teve que fazer o que fez, né? Porque senão o que ia acontecer? Intervir.
O Band Eleições vai chegando ao fim. Nós agradecemos a presença do advogado Alberto Rolo. Eu lembro que o programa será reprisado no Band News TV, na Band News FM e na Rádio Bandeirantes. Você confere os horários no portal da Band, onde o programa também estará disponível. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem.